Uma das maiores mentiras que os bancos nos contam é que nosso dinheiro cresce em nossas contas bancárias. A verdade é que, embora o dinheiro aumente em número devido aos juros, ele não cresce em valor ou em termos reais com a inflação subindo às alturas e os juros bancários. Manter dinheiro no banco, na verdade, está queimando um buraco no seu bolso. Neste vídeo, falaremos de 6 ativos que vão deter essa erosão de riqueza e ajudá-lo a criar riqueza intergeracional. Número 1. Ouro, prata e platina. Um dos maiores motivos pelo qual o dinheiro é considerado valioso é por ser usado para armazenar valor para o futuro. No entanto, os governos hoje imprimem cada vez mais dinheiro para financiar seus déficits. Portanto, você nunca sabe quando aquele pedaço de papel que chama de dólar se tornará sem valor. Por isso, gurus financeiros recomendam investir em algo valioso, escasso e que não pode ser facilmente criado. Esta é a maior razão pela qual os ricos sempre reservam uma parte de sua carteira para metais preciosos. Metais preciosos como ouro, prata e platina sempre sobem de valor quando a inflação dispara. Antes da década de 1950, uma onça de ouro podia ser comprada por $400. Em 2023, a mesma onça é negociada acima de $2.000. E segundo previsões da Prime XBT, isso deve chegar a $10.000 até 2032, em cerca de 10 anos. Ou seja, seus investimentos em ouro serão 5 vezes maiores do que agora. Enquanto o dinheiro continua caindo, o ouro continua subindo. Da mesma forma, outros metais preciosos também são melhores que manter dinheiro no banco. Se você está imaginando como obter exposição ao ouro em sua carteira sem comprar ouro físico, pode investir em ETFs de ouro. ETFs de ouro são veículos de investimento altamente acessíveis que oferecem retornos baseados nos movimentos do preço do ouro, sem que você precise deter o ouro físico. Número 2. Commodities industriais. Enquanto a escassez é uma razão pela qual os metais preciosos são tão preciosos, eles também têm valor de utilidade natural, o que os torna commodities industriais indispensáveis. Por exemplo, a prata é usada na produção de eletrônicos, equipamentos médicos, reatores nucleares e muito mais. Da mesma forma, outros metais como cobalto, níquel e cobre têm alta demanda industrial devido às suas propriedades naturais que não podem ser facilmente replicadas por materiais alternativos. Para traçar um quadro muito mais claro, desde 2020 a demanda por cobalto disparou. O maior motivo é seu uso crucial na produção de baterias para veículos elétricos. Concomitantemente, seus preços subiram de $20.000 por tonelada em 2012 para $40.000 em 2022, um aumento de 100% em apenas 10 anos. Portanto, ter exposição a essas matérias-primas pode impulsionar significativamente sua carteira em fases de alta demanda. No entanto, nem todos podem investir grandes somas na aquisição de matérias-primas, nem armazená-las fisicamente ou encontrar os compradores certos. Por isso, investir em ações de empresas mineradoras como a Vale, fundos mútuos focados em mineração ou até derivativos como futuros e opções são ótimas maneiras de obter tal exposição. Número 3. Moedas refúgio. No mundo atual de moedas fiduciárias, onde nenhuma moeda é lastreada em ouro, a estabilidade geopolítica é fator crucial ao investir seu dinheiro. Por isso, os ricos sempre mantêm seu dinheiro em bancos suíços. A Suíça, com uma das economias mais fortes do mundo, oferece um ambiente geopolítico muito mais estável. Por isso, o franco suíço é considerado um ativo refúgio em tempos de turbulência e instabilidade. Vimos isso repetidas vezes. Por exemplo, durante a crise da dívida da zona do euro em 2009 e na crise financeira global em 2008, fundos consideráveis fluíram desses países para a Suíça, para evitar a erosão da riqueza devido à depreciação da moeda. Além disso, o franco suíço atua como alternativa valiosa ao dólar americano para o comércio internacional. Por exemplo,
Durante a recente crise Rússia e Ucrânia, quando os Estados Unidos impuseram sanções ao comércio de energia russo, a Rússia realizou negociações em francos suíços. Tais eventos elevaram a demanda pelo franco suíço, levando a sua tremenda valorização contra todas as outras moedas. No início de 2023, um franco suíço alcançou $1,11, fazendo os detentores de francos suíços multiplicarem sua riqueza da noite para o dia. Portanto, moedas superiores, como o franco suíço, libra esterlina e yuan chinês, são ótimas reservas de valor. Como nem todos podemos abrir contas bancárias suíças, ETFs de moedas e corretoras de Forex, como a Forex.com, ajudam investidores menores a obter exposição a moedas com $100. Número 4. Garantia soberana. Você já olhou bem para o dólar? Ele tem as palavras: "Este bilhete é uma moeda legal para todas as dívidas públicas e privadas." Já se perguntou o que isso significa? Desde 1971, quando o presidente Nixon aboliu o padrão ouro, o dólar se tornou moeda legal pela lei dos Estados Unidos. Isso o tornou valioso como meio de troca e passamos a considerá-lo um pagamento proporcional por qualquer bem ou serviço. Embora nenhuma moeda fiduciária no mundo seja lastreada em ouro ou qualquer outro ativo físico, elas ainda são consideradas lastreadas pela fé e crédito plenos do governo. Em termos simples, seu dinheiro é tão estável quanto o governo que o apoia. Por isso, investir em garantia soberana é um valioso reservatório de valor. O governo de qualquer nação é sempre o último a dar calote. Se o governo falir, toda a nação falirá, e nenhum governo forte permitirá que isso aconteça. Portanto, uma das maneiras mais seguras de investir em garantia soberana é por meio de títulos públicos ou títulos do governo. No entanto, apenas títulos públicos de governos estáveis com classificação de crédito de investimento são aconselháveis. Lembre-se da crise da dívida soberana da Grécia em 2009. O FMI, Eurogrupo e BCE tiveram que resgatar o país de sua dívida várias vezes. Portanto, a força global de um governo deve ser sempre considerada ao investir em títulos públicos. Nos Estados Unidos, você pode investir em títulos do Tesouro para obter exposição à garantia soberana. Eles oferecem retornos melhores do que manter dinheiro no banco e são garantidos pela força do governo dos Estados Unidos na economia global. Investidores pequenos podem comprar títulos diretamente do governo pelo portal Treasury Direct ou no mercado secundário. Número 5. Ações e fundos de valor. Investimentos do Tesouro, com certeza, oferecem retorno melhor que dinheiro. Porém, por serem de baixo risco, oferecem retornos menores que ações. E embora o baixo risco seja critério crucial para investidores avessos ao risco, retornos mais altos são procurados pela maioria dos investidores, e ações são ótima maneira de alcançá-los. Além disso, nem toda ação é igualmente arriscada. Na verdade, o mercado de ações é amplamente dividido em dois tipos: ações de valor e de crescimento. Ações de crescimento, como de tecnologia, são mais arriscadas porque lidam com ideias e tecnologias com alto potencial de fracasso. Já ações de valor, como a Vale, que lida com metais industriais, são menos arriscadas devido à demanda estabelecida para o futuro previsível. Portanto, ações de valor com fundamentos sólidos não só proporcionam valorização estável, mas também dividendos estáveis. No entanto, pesquisar os fundamentos de cada ação de valor pode se tornar muito demorado para investidores médios. Por isso, fundos mútuos focados em dividendos, como o Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares, com histórico estável de pagamento de dividendos, são veículos de investimento ideais e acessíveis. Número 6. Terrenos e imóveis. Contadores consideram terrenos como ativos não depreciáveis por um motivo muito válido: são escassos e sempre em demanda. Desde o início dos tempos, a terra tem sido um dos recursos mais valiosos do mundo. Precisamos dela para casas, escolas,
fábricas, agricultura e espaços comerciais, entre outros. E com o crescimento da população humana, sua demanda nunca cairá. Da mesma forma, residências, escritórios e propriedades comerciais construídos nela também estão sempre em alta. Portanto, tanto terrenos quanto imóveis atuam como excelentes proteções contra a inflação em sua carteira. Para analisar alguns números, segundo o estudo da Bloomberg, os preços das casas triplicaram entre 1992 e 2020, apesar da enorme queda durante a bolha imobiliária de 2008. Portanto, ter exposição a imóveis é sempre útil quando o dólar começa a perder valor. No entanto, a maioria dos pequenos investidores só pensa em entrar no ramo imobiliário mais tarde na vida, porque só pensam em imóveis como a casa em que moram. Embora ter uma casa totalmente paga seja meta de patrimônio líquido quando você tem 40 anos, ter fatia do mercado imobiliário comercial é recomendado em qualquer idade. Também, contra a crença mais comum, você não precisa ter muito dinheiro para obter exposição imobiliária. Pode investir em REITs, ou fundos de investimento imobiliário semelhantes a fundos mútuos, mas para imóveis. Um dos REITs mais populares nos Estados Unidos é a Ventas Inc., que investe em imóveis de saúde, incluindo casas para idosos, centros de pesquisa e hospitais. Ou pode contrair empréstimos para adquirir imóveis para aluguel. Seu aluguel cobrirá as despesas e parcelas da hipoteca e ainda trará alguns lucros. Os itens de coleção carros vintage, obras de arte raras, bolsas de luxo artesanais, relógios de edição limitada e até a primeira edição de livros icônicos se encaixam nesta classe de ativos. No caso de um carro comum, o preço deprecia pela metade no momento em que você o coloca na estrada. Porém, a matemática funciona ao contrário para carros vintage. Como vinhos, ficam mais valiosos com o tempo. De fato, segundo a Autocar, um Mercedes-Benz 300 Coupe 1955 foi vendido em 2022 por impressionantes 135 milhões de euros. Apenas 2 desses carros já foram produzidos e, portanto, são considerados itens de coleção raros por entusiastas de automóveis. Da mesma forma, em 2017, a pintura mais controversa de Leonardo da Vinci, o Salvator Mundi, foi comprada por impressionantes 400 milhões de dólares em um leilão da Christie's por um príncipe saudita. A razão pela qual os ricos gastam quantias significativamente altas em produtos de edição limitada é que essas peças únicas são repositórios atemporais de valor. Se gostou, por favor deixe muitos likes e se inscreva no canal. Trazemos vídeos semanais sobre criação de riqueza, investimentos e sucesso, além de mais conteúdos relacionados a finanças. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos para você. Até o próximo vídeo. Tchau!